Pois é, minha gente, mais novidades aí no SBT. Existem preparativos para o piloto de um novo jornal que poderá substituir a primeira novela exibida à tarde, segundo informações de Flávio Rico. Vai ser meio que uma nova criação aí, uma versão da tarde vespertina do SBT Brasil, com exibição prevista para a faixa da tarde, também segundo Didigo Santini. Essa edição seria a primeira do dia, com o objetivo de oferecer cobertura nacional, mas também recebendo informações dos jornais locais das afiliadas. O piloto tem como propósito testar o formato, a dinâmica, também quem vai apresentar, os blocos de notícia e também a organização de conteúdo. O horário escolhido para essa edição da tarde é às 2 horas, que é um período em que o público dos jornais locais já está habitualmente disponível. A estratégia é parecida, assim, basicamente adotada pelo jornal Hoje da Globo, mas ajustada para o público e também o horário do SBT. O canal quer garantir que a versão da tarde seja capaz de organizar informação nacional e também local de forma coerente. Então, ou seja, como o Alô Você do Bate é local, e eu creio que não deve ter previsão, né, de ter ali uma edição nacional do Bate, até isso em coletivo tinha sido perguntado, e ele chegou até a dizer, olha, se o programa der audiência, talvez a gente coloque ele nacional. Mas eu não vejo isso acontecendo agora. A única coisa que pode acontecer, como a gente comentou aqui no canal, é o Bate tendo seu tempo estendido, né? Mas aí agora, como vai ter esse jornal local às 2 horas, eu não sei se eles vão efetivar o Bate até 3 horas da tarde, porque diz as informações aí que o Bate pode ser estendido, né? De 11 até 3 horas. Então, esse jornal local, ele seria um jornal nacional ali, recebendo dos jornais locais. Normalmente antes, a gente tinha, sempre quando acabava a exibição local dos jornais, séries que o SBT exibia, o Chaves, né, em tempos áureos, aí agora, e também as novelas mexicanas. E aí agora, tendo esse possível jornal, essa versão da tarde do SBT Brasil, a gente teria aí um conteúdo todo nacional ali de 2 até 3h30, entregando, possivelmente focalizando, que também pode ter seu tempo estendido. Eles querem porque querem tirar as novelas mexicanas do horário, essa é a faixa. Eles trazem, né, as novelas de volta como meio que uma justificativa, como um tapa-buraco para poder dar audiência, aí da audiência eles vão lá e tiram. Porque recentemente aí até Maria do Bairro, que é uma reprise clássica, deu uma baita audiência, alcançou 4 pontos, e eles vão tirar de novo as novelas mexicanas do horário para poder colocar um jornal. Ou seja, a Daniela disse que o canal, né, tava virando uma Record 2.0, né? Estavam literalmente, até na coletiva que ela fez, aquela coletiva que para mim é a coletiva da incoerência, porque falaram um monte de coisa ali e aí não cumpriram nada. Ela exibiu até um vídeo extremamente chocante, mostrando, né, acidentes, coisas assim que esses jornais policiais pautam. E aí depois fez uma baita explicação dizendo que o SBT é um canal que vai ter ali um tipo de jornalismo mais leve. Mas não é isso que está acontecendo, não. Primeiro Impacto, o Alô Você do Bate, tá tudo apelativo e sangrento. Então, novamente, cai na incoerência. Aquela coletiva, num tudo, ela foi totalmente baseada na incoerência, porque tudo que foi dito ali não está acontecendo agora. Então, assim, a Daniela, infelizmente, ela peca muito pela incoerência. Ela fala uma coisa assim, aí depois ela muda, sabe? Ela não é aquela proprietária, dona de televisão, que tem, tipo, uma palavra e ela cumpre aquilo ali. Claro que você, às vezes, se perde em promessas, né? Se você for, às vezes, empresário, por isso que é muito complicado, por isso que eu acho que muitos empresários não botam a cara para bater. Porque eles são, às vezes, pessoas que eu acredito muito em serem incoerentes, serem, às vezes, não despreparadas. Eu não vou dizer despreparados porque, né, cada um tem a experiência e merece estar no espaço e merece estar no lugar que está, né? Eu não quero desmerecer. Mas eu, às vezes, acredito que eles colocam esses, né, pessoas no lugar para poder representá-los em coletivas, em determinados eventos, porque os caras não devem ter muito o que dizer. Mas a Daniela, beleza, ela bota a cara para bater ali, ela tá sempre à disposição respondendo as perguntas, mas ela se perde muito, porque ela promete uma coisa e diz uma coisa e aí o canal faz outra. Então o mais correto, eu acho, quando for responder alguma coisa, é não dizer, é não dar certeza. Porque a palavra dela, por ser dona, ela vale muito, ela acaba sendo de peso muito forte.
né? Diferentemente do que se fosse um diretor, que é uma pessoa que está abaixo ali. Você não vê, por exemplo, o Rinaldi Faria dando entrevista. É um cara que está nos bastidores ali, que está por trás e que está fazendo as modificações sem precisar ser visto. Então eu acho que tem certas situações, como quando você é responsável de uma grande emissora como a SBT, que o melhor é você não falar nada, é você ficar quieto, porque aí se caso tiver algum erro, tiver alguma falha, tiver alguma mudança, porque mudanças fazem parte do jogo televisivo, você não vai, tipo, você não vão usar aquilo que você falou na coletiva contra você, porque esse vídeo da coletiva tá no YouTube, tá lá no YouTube o vídeo que ela falou. Então assim, tudo que ela disse a respeito de notícias, a respeito de novelas, né, de até doramas que naquele tempo estavam sendo exibidos, hoje não estão passando mais. E obviamente ela se perdeu. Então eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, sabe, com o que a gente vai falar, com o que a gente vai dizer, sendo pessoas assim de mídia, sendo pessoas, né, que estão extremamente abaixo de uma responsabilidade, né, administrativa, ok. Agora, sendo dono de televisão, eu acho que você tem uma responsabilidade muito grande, não só sobre o seu título ali, né, o que você está fazendo, e também sobre as pessoas que estão abaixo. Então, a opinião, às vezes um comentário pode influenciar muito e até te complicar. Mas o conteúdo dessa edição da tarde do SBT Brasil seria baseado em notícias ali, né, em tempo real. Entrevistas, reportagens, só que tem que ser reportagens, né? Não pode ser reportagens enlatadas, né? Reportagens mornas, porque o SBT tem os seus jornais, por exemplo, da madrugada, e eles repetem muita reportagem. Eu sei que a equipe, talvez, de jornalismo na madrugada seja enxuta, só que, por exemplo, eles ficam a madrugada inteira, acho que de 2 até 5 da manhã, até 4 da manhã, com a versão ali do SBT Notícias, né, madrugada, e eles ficam com um monte de reportagem ali, até às vezes grande, reportagens mornas, beleza, que às vezes na madrugada você não tem muito factual, quando tem, beleza, mas quando não tem, você tem que ficar ali tendo que encher linguiça, né, enrolar. Mas assim, as reportagens que eles fazem, que mostram, são reportagens que são requentadas, coisas que já foram exibidas no SBT Brasil, no SBT Manhã, sabe? Então assim, fica uma coisa meio enjoativa para quem está querendo acompanhar a notícia naquele momento ali. Acho que o melhor seria do SBT exibir documentários, pegar essas reportagens do SBT Brasil, perdão, pegar essas reportagens do SBT Repórter e colocar ali, né, na programação. Porque até parece que o SBT Repórter já sumiu. Porque semana que vem aí, nos próximos meses, aí em outubro, teremos estreias. Terça-feira vai ter estreia também de nova novela, né, em outubro, The Voice Brasil. Cadê o SBT Repórter, né? Cadê as reportagens inéditas? Porque a princípio eles estão misturando coisa requentada antiga, que beleza, que muita gente não viu, tá no acervo, com coisa nova. Mas por que não pega, sei lá, um documentário? A Record News, que é um canal que infelizmente aí de notícias da Record que tá muito defasado hoje, né? Totalmente diferente do auge, né? Porque a Record criou esse canal noticioso para poder competir com a Globo News, né? E também a Globo News era um canal fechado, e é um canal fechado. E a Record News foi o primeiro canal de notícias em TV aberta. E é um canal que está hoje defasado, não tem muitos investimentos e tal. Então, assim, a Record News, ela exibe muitas reportagens do Câmera Record. Por que eles não fazem isso? Para poder, tipo, tá sem matéria, tá sem reportagem, ou para poder evitar que tenha reportagens requentadas? Poxa, coloca ali documentários, já que não tem equipe suficiente. Porque não adianta você fazer um jornal ao vivo de madrugada, porque ao vivo, né, o cara tá ali no estúdio fazendo, lendo TP, com reportagem, né, requentada. Tem que ser um conteúdo, né, factual. Contrata mais pessoas, né, vão investir agora no SBT News. Então, assim, tem que ter. Infelizmente, jornalismo ele tem que ser factual o tempo inteiro. Eu sei que às vezes você não tem muito o que fazer, tem que ficar enrolando para poder ter ali material. O SBT não aluga horário para a igreja, então a madrugada deles tem que colocar alguma coisa. Mas eu acho que seria o melhor, já que não tem reportagem suficiente, colocar alguma coisa, um documentário, uma série. Então esse SBT Brasil, outro nome, que a gente não sabe se será esse mesmo, SBT Brasil edição da tarde ou outro nome, ele vai ter esse tipo de conteúdo.
Não se tem informações ainda de apresentador, quem vai comandar, se vai ser algum jornalista da casa, alguma pessoa que já comanda algum jornal ali, ou se vai ser outra pessoa contratada, mas a ideia é que ele ocupe a faixa da tarde ali das 2 horas no lugar das novelas da tarde. Então não vai ter continuidade de, por exemplo, ter depois do fim de Maria do Bairro, ter Maria Mercedes, porque estavam especulando isso, né, de que o Rinaldi Faria estava querendo que faz parte, né, da trilogia da Thalia, Maria Mercedes ou Marimar. Então Marimar poderia substituir Maria do Bairro. Só que como eles querem colocar esse jornal, que eu não sei por que eles querem meter jornal essa faixa da tarde, né, para poder ter ali um factual, por que não estende o Bate? É mais fácil, pô. Aí coloca o Bate numa edição nacional. Né? Acabou a programação local, joga o Bate ali, aí o Bate entra para todo o Brasil, apesar que os conteúdos que teriam ali seriam, né, sempre de São Paulo, né, porque parece que só existe São Paulo, né, por isso que tem muitas afiliadas aí que optam por fazer a sua regionalização e optam por ser independente, porque quando vai fazer a afiliação como uma emissora grande, diferentemente da Globo, né, que a Globo é Globo, não tem, né, a regionalização da Globo é muito diferente, mas se for afiliar com o SBT ali, vai só ver notícia de São Paulo, né? Você tá tipo, por exemplo, lá em Ribeirão Preto, não, Ribeirão Preto é São Paulo também, mas você tá, por exemplo, sei lá no Mundo Cundo e você quer saber uma informação daqui e aí tá em São Paulo, pô, pelo amor de Deus, né? Aí não. Então, esse SBT Brasil, edição da tarde, ou outro nome que a gente não sabe ainda, vai entrar no lugar das novelas da tarde. E também, como eu disse no outro vídeo, o SBT quer tirar as novelas da tarde também da faixa da noite, ali de 5h30 a 6 horas, tá? Eles não acham muito conveniente ter um monte de novela mexicana, novela enlatada na visão deles, então querem ter ali um outro tipo de conteúdo, porque parece que vai ter até um jornal de 7 até 7h45, então vai ter um monte de jornal, porque eles estavam há um tempo atrás, lá no início do ano, querendo fazer uma edição estilo boletim do SBT Brasil, tipo SBT Brasil 24 horas, que nem a Record tem, o JR 24 horas, eles estavam pensando em fazer boletins de hora em hora ali, que o SBT já fazia isso anteriormente, nos intervalos, ficava ali a Patrícia Rocha, quando ainda era contratada na redação, dando ali informações de momento. Então eles estavam pensando em fazer isso com o nome do SBT Brasil, só que acabou não saindo do papel. Chegou a ter uma edição que era aquele SBT Repórter SBT, que o Silvio Santos mandou colocar no ar, que tinha aquela cornetinha do Repórteresso, né? Mas era em homenagem aos 100 anos do rádio. O Silvio Santos tinha, parece que ele lembrou que existia o Repórteresso e mandou colocar no ar. Mas era um boletim, mas seria ali com uma pessoa ao vivo. Então, como eles não efetivaram isso, eu acho que é bem possível que eles coloquem esse jornal, né, ali na faixa da tarde, com esse intuito, mas seria ao vivo, né, semelhante ao Jornal Hoje, talvez sendo exibido de 2 até 3h30 da tarde, entregando para o Fofocalizando, que também parece que vai ser estendido, vai ter 2 horas, né? Ele já teve esse tempo antes, não deu muito certo, mas parece que eles querem aumentar o tempo aí do Fofocalizando até possivelmente 4 horas ali, 5, entregando por casos de família. É uma confusão, é uma bagunça, mas a gente entende e passa para vocês. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, porque lá você acompanha tudo isso e muito mais sobre os bastidores da mídia, e também nós estamos no X, que é Bastidores DM, tá? Só você colocar Bastidores DM que você nos acha, tá certo? E siga a gente aqui, se inscreva, deixa o seu gostei, porque quando você deixa o seu gostei, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e repassa para outras pessoas. Tá dada a informação de que o SBT Brasil vai lançar uma versão aí possível da tarde aí do SBT Brasil, ou outro nome. Vão gravar pilotos em breve, segundo informações de Flávio Rico do Portal Léo Dias e também de Digo Santini, semelhante ali ao Jornal Hoje. Será que vai acontecer? Só Deus e o tempo vai dizer. Até a próxima, fiquem todos com Deus.